Olá! Quais são as suas perguntas sobre a educação dos seus filhos? Hoje eu tô aqui com meu pai para a gente fazer aqui um bate-papo com perguntas e respostas e falar sobre temas super importantes, sobre corporalidade, sexualidade, filhos pequenos, filhos grandes, enfim, várias coisas que a gente vai falar hoje relacionado à sexualidade, banho com os pais, proteção do corpo, beijinhos, etc. Temas super complicados, mas que a gente vai falar aqui com vocês sobre isso. Eu sou a Cissa Kloster e esse que está aqui comigo Ei, é meu gostei. pai. Bom, nós ajudamos pais e mães a melhorarem a autoridade em casa e a formarem filhos com caráter. E essa pergunta, pai, aqui temos... Bom, esse tema do corpo é um tema bem importante, né? Até para a proteção dos corpos dos nossos filhos, para a consciência, né, do valor, da dignidade de cada pessoa. É um tema que surgiu aqui em 3 perguntas. E a gente vai comentar aqui o que as mães nos perguntaram e vamos seguindo aqui o nosso roteiro. A primeira pergunta é o seguinte: tomar banho junto com os pais? Pode? Aqui uma mãe disse assim: eu tomo banho com meu filho e o meu marido também. É um momento maravilhoso de conexão entre a gente com muito respeito. Sempre fui criada com os meus pais se trocando na minha frente com naturalidade e acho que isso foi importante. Por que não recomendar essa prática? Diz aí, pai, o que você acha desse plano? Não. Essa é uma pergunta que já abriu aí a intimidade da família dela, né? Às vezes também as pessoas têm dificuldade de fazer perguntas, porque de certa forma expõe, né, um pouquinho sua rotina, suas convicções, seus critérios ali. Então, claro que sempre válido perguntar, né? Porque às vezes a gente já viu isso em casa e acha que esse é o padrão, né? Então, o fato de perguntar já é um bom Não, caminho, né, pai? a gente está querendo aprender. Então, isso é uma coisa melhor que a gente tem para aprender. É você começar a perguntar para as pessoas, dizer assim, cara, posso fazer isso? E é interessante que hoje em dia a informação está chegando cada vez mais rápido. Você está vendo aí o chat GPT fazendo coisa, definindo valores, às vezes, ou ideias. Então, eu acho que é muito importante a gente perguntar, a gente vai dar a nossa opinião, ela tem a opinião dela, e a gente vai, em cima dessas opiniões, vai criando um valor para a sua família. Aí, nesse campo aí, a gente tem que falar um pouquinho sobre o que é a intimidade das pessoas. Que a gente tem, dentro de nós, uma realidade que não que é nossa própria, que a gente guarda e que a gente vai mostrar isso para pessoas que a gente ama. Agora, existem vários tipos de amores, né, onde a gente vai entregar a nossa intimidade e em cima disso. Eu posso diferentes graus. Né? Assim, os Eu graus de tenho intimidade. Eu tenho muita intimidade com meu filho, mas é diferente da intimidade que eu tenho com meu marido, no exatamente, caso ou aí. com os meus amigos. Eu amo vários deles e me entrego. Uhum. Então, ajudar o filho a entender essas intimidades, ajudar o filho a entender os amores é muito importante. Por exemplo, ao falar com as crianças, né, ao demonstrar, eu tenho que dizer assim, algumas coisas é minha e da minha esposa, são a nossa intimidade. Então, a relação do casal é linda dentro, e a gente se entrega às nossas intimidades, e esse amor é frutuoso, e eles são frutos desse amor. Então, é um amor diferente, e é uma entrega diferente, e é assim, como se fala, uma entrega da intimidade, é uma abertura da intimidade para algumas pessoas de forma diferente. Quando a gente mistura um pouco esses amores e essas entregas e essas liberdades, pode ser que as crianças fiquem um pouco confusas dentro disso. E vamos pensar agora no campo das crianças que estão crescendo e entram ali nos amiguinhos. Então, quando você tem um amigo, você ama o amigo, você gosta dele, você se dedica, mas o nível de entrega e disponibilidade é diferente. Quando eu amo É. uma criança ou uma esposa, eu faço um relacionamento e me entrego para sempre. Um amigo, eu tenho amor, eu tenho algumas limitações,
e algumas entregas que eu não vou fazer. Eu tenho algumas atos que eu faço com a esposa, com um beijo, é diferente de um beijo de filho e é diferente de um beijo de amigo. São características diferentes. Por quê? Tem entregas diferentes. Então, eu acho que nesse trabalho de tomar banho juntos, mostrar toda a intimidade, fica difícil deles entenderem esses graus que a gente está querendo comentar aqui. Você quis entrar aí, eu te cortei, agora dá um tempo para você dar uma comentada aí. Não, é isso mesmo. Esse tema, eu penso que, claro, né, a gente tem aqui uma realidade que ainda não envolve amigos, né? A pergunta, ela tá focada nesse âmbito da família mesmo. Eu fiquei pensando, na nossa casa, né, a gente éramos vários, tinha um banheiro, um chuveiro, meu pai, assim, tinha um outro também, mas que era um pouco mais, um chuveiro bem menos agradável. Então, todo mundo tomava banho naquele chuveiro, mas tinha um rodízio, imagina, para 11 pessoas. Na minha casa eram 9 filhos, pai e mãe, 11 pessoas para tomar banho. E a gente tinha que organizar esse fluxo de chuveiro aí. Então, claro que às vezes os pequenininhos, né, a gente podia organizar, os mais velhos ajudavam os menores e tudo, mas é interessante que esse eixo essencial da família, que é o pai e a mãe, né, a intimidade corporal do pai e da mãe, a gente precisa preservar, né? Então, uma coisa é o banho entre os irmãos, e que é ok, mas outra coisa é a relação de que o filho veja a intimidade visual, né, assim, as partes íntimas da mãe, veja as partes íntimas do pai, dessa forma, né, que claro, aqui no texto, né, a pergunta dessa família é sobre isso, é tão natural na minha casa, por que que isso não pode ser, por que que isso não pode ser natural, né? Eu acho que quanto mais a gente tem consciência da nossa dignidade, da nossa transcendência, e de toda a riqueza que a gente tem do aspecto da nossa liberdade, da nossa dignidade humana, das decisões, das marcas que a gente tem, da nossa capacidade de conhecer, da nossa capacidade de amar. Quanto mais domínio, consciência a gente tem disso, mais a gente também vai vivendo a virtude do pudor, que é essa questão de proteger o próprio corpo. E no caso da família, né, o eixo pai e mãe tem ali um eixo central que é o corpo da mãe é cuidado, protegido pelo pai. O corpo do pai é cuidado, protegido e tem essa relação com a mãe. Então, essa relação tá blindada ali, pai e mãe, né? E depois, claro, a relação com os outros filhos, né? Uma brincadeira na piscina, alguma coisa, precisa dessas um biquíni, uma roupa íntima ali para que isso seja protegido. Então, esse eixo de exclusividade, que é o amor de um homem para uma mulher, né, num casal, num matrimônio, precisa ser protegido, privilegiado, e isso é muito importante que os filhos vejam que há essa relação que é exclusiva dos pais. Depois, que os filhos se ajudem no banho, que tal tenha lá depois um momento já, pouco a pouco eles vão tendo consciência, né, que a sua corporalidade precisa de um espaço, também precisa de uma proteção também, de que pouco a pouco eu tenho consciência de quem eu sou, da minha riqueza interior, e eu quero proteger o meu corpo, não vou me trocar na frente de qualquer amiguinho, não vou... Então, tudo isso a gente já também vai tocar um pouco nas próximas perguntas, né? Mas dentro dessa pergunta do pai e da mãe, pai e mãe, corpo precisa esse cuidado, né? O corpo desnudo do pai, desnudo da mãe, é só para o casal. Depois, as crianças, né, no seio familiar, vão ter graus de percepção da sua intimidade que a gente vai orientar pouco a pouco com a nossa formação antropológica, com o nosso cuidado até de moral, enfim, de riqueza, né, de transcendência que cada um é. E pouco a pouco a gente vai orientando os filhos, que aqui, né, você vai usar o banheiro, fecha a porta, você vai tirar a sua roupa, mas não na frente da amiguinha e tal, por a própria proteção do corpo e por respeito à sua intimidade, né? Então, mas o casal precisa ter esse âmbito privilegiado e aqui a gente não abre mão, né? Tem algumas brincadeiras para poder fazer, porque a gente comenta também que a gente tem que educar com regras e sendo lúdicos, né? Eu lembro que às vezes tem isso de o mais velho dar banho no mais novo, é possível, mas sempre o mais velho estava de roupa, né? Ou biquíni, ou, né, uma roupa íntima, mas nunca os dois
maiôzinho. Maiôzinho. E se alguma de vocês saíam, né, eu saía brincando que eu ia tirar a toalha de vocês, né, no meio do caminho. Então fazia uma brincadeira de correr, e aí vocês corriam porque falavam assim, ó, não pode sair de toalha. Né? A gente, nem para sair de toalha. Nem para sair de toalha. Leva a roupa para o banheiro. Vestido. E com isso a gente vai ajudando elas a entender que elas têm uma intimidade própria, uma riqueza própria. Quando você fala, olha, eu tenho, você tem, cada um tem, começa a descobrir isso. Com 2, 3 anos, eles não têm essa percepção, mas se a gente vai depois, mais tarde, se a gente não consegue separar esse crescimento e dizer, ó, e ela vai percebendo, e daí vai vendo tudo igual, ela não vai ter discernimento disso. Vai ser difícil dela entender essa parte de intimidade. E quando ela tiver isso, ela não sabe, quando ela tiver um namorado, até que ponto que ela pode abrir ou não abrir aquilo, porque para ela virou natural. Só que para outra pessoa e outra família, não vai ser natural. Então isso pode chocar muitas as outras famílias. Então essas são 2 coisinhas que a gente comenta. E mais do que chocar as famílias, né, pai? Penso que, independente, a gente precisa proteger, né, a nossa intimidade. Se eu tenho consciência da riqueza que eu tenho, eu vou defender a minha riqueza, independente do que pensem as outras famílias, né? Então, uma transição, né? Até lembro que uma vez conversei com uma amiga sobre isso, ela falou, a gente às vezes fazia isso, então tomava banhos as irmãs ali, ou mais de calcinha, ou tinha esse cuidado, né, os pais, no caso, com os filhos, se for com a roupa íntima, né? Aí, mas o melhor sempre não. Melhor não ter esse momento. Esse momento de banho em comum. O momento do banho tem uma finalidade específica, que é de higiene pessoal, e não é um momento de festa, de droga, até de economia, né? Assim se vai fazendo. Daqui a pouco, se for as crianças tomando banho junto, aí o banho não acaba mais, ele vira festa, né? Agora, às vezes, o pai e a mãe ali podem agilizar, mas a ideia é não tá tão... Essa prática não é muito boa, não é uma recomendada. E assim, também para a própria autonomia, a gente fala bastante, né, que pouco a pouco a criança dos 0 aos 6 anos gosta de ter essa autonomia de dizer, olha, eu consigo fazer isso sozinho, eu já sei tomar banho sozinho, né, e que a criança tenha essa felicidade, né, de fazer cada um, né, o seu, né, como deve ser, assim, né, com essa clareza de que eu consigo tomar banho sozinho, não preciso sempre da minha mãe junto comigo aqui. Então, não, né, a criança pouco a pouco vai ganhando esse espaço de autonomia, e isso também é um plano que pode ser desenvolvido ao longo desses próximos meses aí. Então, fica um desafio. A ideia seria que cada um tivesse seu momento de banho, se depois o casal quiser ter esse momento junto, aí já tem o aval, mas no caso, o foco do banho é diferente, né, dos outros momentos, né, assim, focar na finalidade do banho e ajudar que cada um tenha o seu momento de forma individual, né? Certo? Tema quente. Hoje é perguntas. E seguimos perguntas aqui. Então, a segunda pergunta também tinha a ver com isso. Uma pessoa perguntou assim, olha, trocar a roupa na frente dos amiguinhos tem problema? Por quê? Ela fala, como que eu faço com o banho depois da natação? Porque às vezes já tem lá um banheirão preparado com duchas sem box, sem esse tipo de proteção. E como é que eu faço nessa circunstância, né? Então, aqui a gente vai na mesma linha, né, basicamente, do que a gente acaba de falar, né? Que o corpo precisa ser protegido, né? E a pessoa que pergunta normalmente já tem essa inquietação. Eu sinto que não tá bem, né? A minha filha podia ser mais valorizada, mais protegida se ela tivesse um espaço adequado para ela se vestir, né? Então, é importante que os pais descubram esses caminhos, né? Às vezes dá para conversar ali com o professor de natação para ver algum outro banheiro alternativo com as famílias que já fizeram isso. Ou às vezes, se não é tão frio, né? Dependendo dá para tomar banho em casa, né? Ficar o mínimo possível, porque às vezes é mulher pelada para cá, gente passando para lá, e a gente fica um pouco sem ter esse espaço de privacidade, né? Essa palavra privacidade tem muito a ver com todo o valor, né, da antropologia do ser humano. A gente precisa dessa privacidade. E quando o espaço da natação não oferece esse espaço, a gente pode buscar outro espaço, ou alternativas relacionadas a isso. Eu acho que aí, quando você tem
você vai cada vez mais perdendo esse conceito de intimidade. E isso é ruim para ela. Ela vai perdendo algo que ela diz: isso aqui é meu, ninguém. Você tem algumas intimidades de conversas, de sentimentos, né? E do teu corpo que você não vai abrir para as outras pessoas. Tem conversas que tem. Quando você vai perdendo esse conceito de ter a tua intimidade em algumas coisas, daqui a pouco você vai abrindo o teu corpo, abrindo as tuas intimidades para outras pessoas e você se perde dentro desse processo. Então, pais, ajude. Quer fazer, ensina ele, é muito bonito, né? E você chama atenção se você procura se trocar num lugar fechado, se você procura, às vezes, as mulheres têm mais vantagem que isso, põe o vestido, né? E aí, em cima do vestido, tira um e tira outro e põe outro, daí você não tem problema, né? Vantagem Não, aí você põe um vestido, não é tão fácil. você põe um vestidão em cima do biquíni, Parece né? fácil. E aí, tira as coisas. É que Enfim, dá para fazer alternativas aí. Já vimos de tudo. um maior é mais difícil. Mas é muito importante ensinar essa intimidade, né, para as crianças. E sabe o que eu acho importante? Isso vai A perdendo. gente está falando aqui que a gente precisa cobrir o corpo e tal. Mas o fato é que o corpo não é vergonhoso, né? Não é uma coisa que a gente precisa esconder. Não é porque eu posso acabar perdendo a minha intimidade. Não, é que assim, eu tenho tanta consciência da grandeza da minha alma e da grandeza, né, da minha interioridade, da riqueza, né, da minha vida interior, dos meus pensamentos, do que eu carrego no meu coração. Eu não quero ser medida só pelos meus contornos, né? Não quero ser vista só pela minha carne, né? Então, quando a gente tem essa consciência tão clara e tranquila de que nós temos uma riqueza interior e que eu não quero ser medida pelos outros pelo olhar, né? Não é só medo do olhar malicioso do outro, não, é porque eu tenho uma grandeza tão grande e eu quero preparar esse momento de entrega do meu corpo só para a pessoa para quem eu vou entregar o meu corpo, só para a pessoa que é o meu marido, para a pessoa que eu escolhi entregar o meu corpo. Então é uma escolha, eu decidi um amor exclusivo, porque esse amor exclusivo é o que gera uma vida fecunda, uma família unida, né, uma família fiel. Então, essa estrutura de fidelidade, de amor, né? Então, não é que o corpo é mau, é que ele é, sei lá, é um problema. Não, o corpo não é um problema, mas é que eu quero que o meu corpo seja um instrumento de amor dentro da família. Porque quando a gente tira o corpo humano para ser contemplado ou ser manipulado fora desse âmbito da família, a gente esvazia o corpo, assim, esvazia a pessoa e a gente perde, né, a noção da grandeza do ser humano. Então, nossos filhos têm que saber que a gente tem uma grandeza muito grande e que a gente tem essa capacidade de se entregar para um projeto de amor muito grande. Esse projeto de amor merece essa espera, merece esse cuidado. Você falou um negócio muito importante, indo nessa linha aí. Às vezes a gente pode encontrar pessoas que, não, mas foi só um ato, né, sexual. Não, todo ato, mesmo ele, assim, até a intenção desse ato, ele tem uma transcendência e ele entra na sua intimidade. Não existe Claro. quando você entra nesse caminho, diz assim que é uma coisa só humana, só os animais. Não, nós não somos feitos só de animais e de carne, nós somos feitos de alma. Então, quando você entra nisso e quando você vai abrindo o teu corpo, ele pode chegar a outra pessoa a pensar nisso, ele já está entrando na tua transcendência e isso afeta de alguma forma você. Afeta de alguma forma você. Então, tomar cuidado e guardar essa intimidade, não por como se fala assim, puranismo, não é bem essa palavra, né? Puritanismo, uma coisa assim. Não. Sim. É pelo caso do tesouro que você tem, a tua alma, que é muito grande e essa focado nesse projeto. Exatamente. Então, claro, a sugestão seria buscar ali alguma alternativa para a sua natação, né? Ou às vezes tem alguns banheiros fechados que você pode ter esse cuidado, né? Põe um roupão, toma banho, põe o roupão e tal, põe a toalha na frente, consegue pôr ali enfim,
a criatividade humana é ótima para encontrar alternativas para isso. Então, se você dá esse exemplo de proteção do seu corpo, de preservar a sua intimidade, você vai educar muito bem o seu filho nesse aspecto, educar para o amor dentro de uma família fecunda, fértil, né, com um projeto de vida grande que ele tem pela frente. E a terceira pergunta, que tem aqui um pouquinho a ver, mas também vai ser uma pergunta não de uma mãe, é uma pergunta de uma professora. Diz assim: sou professora, estou com uma turma de alunos de 3 anos. Alguns estão dando selinhos uns nos outros. Eu não ensinei, mas com certeza é um hábito adquirido em casa, em alguma casa de alguma família. Nunca fiz isso com os meus filhos, sempre orientei para não deixarem ninguém fazer. Como devo explicar para os pais o problema desse hábito? Então aqui o problema é o beijo, né? A gente falou agora há pouco do acesso visual às partes íntimas, né? Que também tem esse problema. E agora o problema é o beijo, né? Então, entender aqui o que consiste esse beijo, né? Até o pai já antecipou na primeira pergunta um pouquinho sobre que é diferente de dar um beijo no vizinho, dar um beijo de oi para uma pessoa, né? Bochecha a bochecha, a gente cumprimenta, né? É um ato social de atenção com a pessoa e tal. Diferente de um beijo quando tem boca a bochecha e diferente de um beijo que é boca a boca e que isso tem um significado mais profundo, né? Então, é importante que a gente explique isso para as crianças, né? Quer dizer, pelo visto, a professora que nos escreveu já entende que beijo na boca não é coisas para criança, né? Porque a gente tem aqui uma conotação, uma sensibilidade, né? Uma conotação, às vezes, sexual nesse tipo de prática e que isso não é recomendado para as crianças, até porque essa atração sexual não é natural para crianças tão pequenas. Imagina crianças de 3 anos, a gente precisa preservá-las, né? Criança é criança, beijo na boca é coisa de adulto, né? Ainda que tem mães que têm esse hábito de dar um beijinho na boca do filho pequeno para demonstrar um carinho, às vezes o bebê não entende, quer comer o nariz, quer comer o queixo, né? A criança pequena às vezes tem essa pequenininha, mas pouco a pouco os pais têm que ter essa consciência, né? De que o beijo na boca é próprio, exclusivo do marido, né? Da esposa, do seu cônjuge. E assim como a gente falava, o banho, né? O ato sexual é exclusivo e não tem por que compartilhar esse tipo de prática com os filhos. Eu acho que é importante para você definir as relações, as formas de relações, né? De marido e mulher, de amigos, de pai com filho. É tão bonito um beijo na testa e tão respeitoso um beijo na testa, em que o pai abençoa e dá um beijo na testa, não é? Que maior carinho que isso? O carinho é interessante. Quando você faz isso, não é tanto o beijo, mas é o que você transmite com aquilo. Aí você pode dizer, não, mas então tanto faz, dá não. Né? Que na realidade, quando você divide isso diz, ó, isso aqui é para o meu marido, isso aqui é para os meus filhos, isso aqui é para os meus amigos. E esses beijinhos, provavelmente as pessoas fazem isso em casa e daí vão transmitindo. Então, é melhor não fazer, é melhor respeitar. E eu acho que aí as crianças começam a entender essa hierarquia dos valores e das relações. Ordenar o amor, né? Uma coisa é amar. Às vezes eles amam tanto a mãe, dão um beijo na amor. E depois ama a professora, ele acha que puxa, eu vou dar beijo na professora, vou dar beijo na madrinha, vou dar o beijo na boca. Isso confunde a criança. Então, é necessário ordenar o amor, é necessário deixar muito claro, quer dizer, o beijo na boca, ele tem essa conotação, é uma abreviação de uma entrega, né? O beijo, é como uma promessa de um ato sexual, ele toca ali uma área muito sensível do ser humano. Então, ele remete, né, ele atinge, né, uma parte muito sensível. Então, é necessário que a gente tenha essa clareza, né? Eu não preciso atingir esse tipo de provocação sensorial no meu filho, né? Eu não preciso acostumá-lo com isso, eu não preciso deixá-lo, porque às vezes isso vira um costume, né? E vira um vício, depois é difícil tirar, né? Então, eu preciso preservá-lo desse hábito, né? A conotação de beijo na boca é sempre uma conotação mais sexual, mais sexualizada, e a gente precisa ter essa atenção para não gerar esse vício nas crianças, depois eles reproduzirem isso com os amiguinhos na escola, com a tia, sei lá, do colégio, com a prima, com não sei o quê. Então,
tomar cuidado e pensar isso, né? Eu preciso que meus filhos tenham ordem no amor. Então, o que é a relação? Então, esse tipo de amor, né? Humano, né? Então, o amor do pai e da mãe, o amor entre os irmãos, depois o amor entre os amiguinhos, os colegas e etc, né? Então, é preciso distinguir como se manifesta esse amor em cada um dos âmbitos, né? E você vai ser o guia do seu filho nessa demonstração de amor, né? E como você pode servir, ajudar, se importar, ser gentil e demonstrar amor de diversas outras formas que não seja assim, né? Então, preservar o beijo na boca para o seu marido, né? Porque hoje em dia eles estão, essa sexualidade, né? Estão excitando a sexualidade cada vez mais. As crianças cada vez mais precoce. Quem se beneficia com esse? Isso é um problema. A indústria da pornografia. Porque ela pega uma hora a pessoa com uma maior fragilidade de raciocínio e joga o instinto, né, mais forte. Então, quando você faz todos sensorial, tátil, visual. Então, quando você faz isso, você está jogando todas essas 3 perguntas, elas levam com que as nossas crianças vão ter vão crer uma vulnerabilidade para esse tipo de pornografia. Eu estou excitando a parte sexual com mais antecedência do que a razão. E aí, qual é o problema que isso... O preparo completo do... Qual é o problema que isso vai acontecer? É o que acontece hoje em dia. Há mais pessoas na pornografia, mais mulheres sendo, meninas engravidando mais cedo, porque perdem a noção das coisas. Então, esses 3 processos levam você a fazer com que o teu filho amadureça sexualmente antes da razão dele. Então, guardando essa intimidade, você vai conseguir fazer muito melhor lá para frente. Perfeito? Ficamos por aqui? Perfeito. Então, com isso, respondemos as 3 perguntas cabeludas de hoje e espero ter ajudado aí também. Cada um vai já pensar aí, as pessoas que a gente conhece, na nossa própria família, como ajudar os filhos a terem esse conhecimento tão significativo da sua grandeza, sem deixar que o seu corpo seja aí objeto de contemplação ou que seja, sei lá, esses apelos, esses estímulos possam atrapalhar o desenvolvimento integral dele. Se você achou que esse vídeo te ajudou, né, pode compartilhar, pode conhecer, se conhece alguém ser útil para ele, se beneficiar desse conteúdo também. A gente vai estar aqui fazendo outros sobre isso. Pode mandar também sua pergunta no comentário, no direct, no Instagram. E a gente espera você no próximo. Um beijo, até lá. Tchau. Tchau, tchau.